Olá, sejamos todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a grande síntese, já no capítulo 55, como temos aqui, para o texto de a grande síntese. Então, no capítulo 55, teoria dos movimentos vorticosos, ou teoria dinâmica da origem da vida. Aqui, olha, sua voz inicia dizendo: vimos como o trem eletrônico da onda degradada ataca o edifício atômico. Ou seja, nós já vimos como a onda eletromagnética no comprimento de onda hertziano ataca o edifício do átomo, ataca o átomo de hidrogênio, de carbono, de nitrogênio e de oxigênio. E essa onda eletromagnética, esse trem eletrônico, penetra o átomo e desloca o equilíbrio íntimo do átomo. E, como nós já vimos também, como por essa emissão, por essa entrada dinâmica, o sistema planetário de forças se transforma num sistema vorticoso. Um sistema vorticoso, já mostrei, só para ter uma ideia, é como este aqui, olha. É um sistema, deixa eu tirar minha imagem para não atrapalhar vocês, aqui, isto. Então, o sistema vorticoso, aqui é um exemplo, ó, é um tornado. Esse tornado, ele arrasta para o interior dele tudo o que está aqui na superfície da Terra, aqui em volta. Esse tornado arrasta aqui um pedaço de um telhado, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, esse é um sistema vorticoso, tamanho grande, né? E tem uma extremidade aqui que é a extremidade de entrada. E depois a extremidade de saída é mais aqui no alto, ó, onde esses pedaços de telhas, de telhado, de madeiras, são lançados fora do sistema vorticoso. Aqui é só e somente só para se ter uma ideia de como é um sistema vorticoso. Claro que lá no átomo o sistema vorticoso é bem minúsculo, é bem subatômico mesmo, é bem do tamanho de átomos, né? Então, voltemos ao texto de a grande síntese. Então, nós já vimos que essa onda eletromagnética tem a capacidade de introduzir-se no átomo e mudar o equilíbrio das forças do átomo. Claro que isso não é o acaso, existe uma frequência adequada para acontecer isso, e não é em qualquer átomo que acontece esse vórtice. Isso acontece em hidrogênio, carbono, nitrogênio e enxofre. Então, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, desculpa. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. São os principais. Bem, aqui então nós já vimos isso. Vamos para a frente. Então, esse sistema vorticoso que se forma com a onda eletromagnética hertziana e os átomos é o germe, é o início, é a origem da vida em sua estrutura cinética. Bem, aqui falta a minha figurinha para a gente continuar. O som tá legal, tá? Vamos para frente. Observemos-lhes a complexa constituição e sua resposta à realidade dos fenômenos daquela que, vos disse, poderia ser tomada como teoria cinética da vida. Então agora nós observemos a complexa constituição, né, dessa que nós podemos chamar de teoria cinética da vida ou teoria dos movimentos vorticosos, colocando essa teoria como base da química orgânica. Química orgânica num sentido mais restrito, é a química dos organismos.
Porque a química orgânica da ciência convencional, ela trata, além dos compostos dos corpos, dos organismos, ela trata também de outros compostos que ela sintetiza e etc. Mas aqui a palavra, a frase, né, química orgânica, está mais restrita à química dos organismos vivos. Então ele está dizendo também que isso é a base da química orgânica, que, entre aspas, química cinética, risquem aí, corrijam, não é química cinética, é cinética química. A cinética química é um ramo da química que estuda as velocidades das reações químicas. Por isso, cinética química, velocidade das reações químicas. Antes de tudo, observai minha colocação do problema da vida, totalmente diferente da ciência, mesmo da ciência contemporânea, não só da ciência dos anos de 1932 a 1935, mas diferente da ciência contemporânea. Observai como a colocação de sua voz é totalmente diferente. A ciência, procura na evolução a origem das formas, da característica exterior, dos efeitos. Eu, a sua voz, ao invés, exponho a origem dos princípios, a causa pelas quais as formas são modeladas como última consequência. Então, quando a ciência está catalogando e estudando as formas de vidas, ela está estudando o efeito, a exteriorização dessas vidas. Sua voz, aqui nesse grande tratado de A Grande Síntese, estuda, mostra, aliás, expõe a origem dos princípios. Ele expõe a causa dessa evolução, desse psiquismo que se reveste de formas das mais variadas no reino vegetal, unicelulares, depois no reino de multicelulares, pluricelulares, e também no reino animal e no reino hominal. Por aí, por essa diferença entre a ciência e sua voz, se conclui que, enquanto a ciência se move na multiplicidade dos efeitos e fica do lado de fora dos fenômenos, eu, sua voz, atinjo a unidade e penetro no âmago das causas. Veja que sua voz está expondo esse tratado de A Grande Síntese, é aderente às causas, aderente ao princípio evolutivo, e não nas formas, que já são as modelações, que já são as consequências últimas, que é o revestimento daquele princípio inteligente. É lógico que, alcançando a substância dos fenômenos, aqui eu diria, alcançando a essência dos fenômenos, a química deva transformar-se até atingir a abstração filosófica. A química, que aparentemente trata do materialismo, vai se transformar, está se transformando e vai chegar a atingir a abstração filosófica. Veja, também é lógico que, evoluindo vossa ciência de sua atual forma exterior e de superfície até a sua mais completa forma de ciência substancial, de essência e de profundidade, essa ciência deva transformar-se em ciência abstrata, aproximando-se daquela unidade fundamental em que os conceitos da matemática, os conceitos da filosofia, da química, da biologia, são uma só coisa. Veja que as ciências exatas, biológicas
e naturais, a química também, vai se transformando e se mostrando, se apresentando como uma unidade fundamental, como uma coisa só. Eu separei o slide 32 para nós vermos que é mais que isso. Veja aqui no slide 32, deixa eu achar ele aqui, 32. Eu vou pôr um slide aqui, depois eu digito 32 que eu já caio nele. Olha aqui, olha. Como Deus é o princípio de tudo, Deus, causa primária ou causa primeira do universo, inteligência suprema do universo, criou tudo. Criou e deixou para nós a religião, o religar a Deus. Temos a filosofia, aqui religar a Deus através da prática do Evangelho, da Boa Nova do Cristo. Aqui a evolução moral e evolução dos sentimentos, né? Aqui a filosofia, que também tem como objetivo conduzir as criaturas ao Criador. Então, a filosofia, principalmente através da evolução moral, da ética, nos conduz a Deus. E a ciência, que também tem o objetivo de construir, de reconduzir as criaturas a Deus. A ciência, o objetivo máximo dela, ainda não está sendo praticado hoje. A ciência tem como objetivo máximo reconduzir a criatura ao Criador, através da conscientização, através do conhecimento da verdade, através dessas verdades de a grande síntese. Então veja que ciência, filosofia e religião, que aqui embaixo aparentemente estão afastadas, à medida que elas evoluem, elas se aproximam mais de Deus, e aqui elas se juntam. Por isso é um futuro em que a ciência se tornará filosófica e religiosa, a filosofia se tornará científica e religiosa, e a religião se tornará filosófica e científica. Então vai se tornando tudo uma coisa só, como está aqui, ó. Não só as ciências, mas também filosofia, ciência e religião. Deixa eu colocar aqui para ver se voltou ao normal. Vamos aqui ver se o som está saindo, tá? Então vamos aqui no texto de a grande síntese. Falta só conferir se está saindo aqui no Facebook. Está saindo no Facebook? Tá. Então vamos lá. Aprofundemos, pois, o problema da gênese dos princípios da vida. Agora nós vamos aprofundarmos-nos na origem dos princípios da vida. Sabeis, isso nós já sabemos, que os vórtices giram em torno de um eixo. Nós estamos falando especificamente dos vórtices formados pela onda eletromagnética hertziana que incidiu em átomo e em átomos, formando um vórtice, um giro, em torno de um eixo. Sabemos que é em redor desse centro múltiplo que se desloca a série dos equilíbrios instáveis do sistema. Sistema vorticoso tem um equilíbrio instável. Esses equilíbrios, com uma diferença fundamental dos equilíbrios daquele do sistema atômico, renovam-se continuamente. O equilíbrio do vórtice, ele é instável e ele se renova continuamente. A cada instante, demolindo-se e reconstruindo-se. Vamos ver isso, que é a entrada de átomos nesse vórtice e a saída desses átomos nesse vórtice. Então é um aparente demolir e reconstruir.
O eixo do sistema vorticoso é a alma, é a essência do sistema atômico vital, ou sistema vorticoso. Assim como o núcleo do átomo é a alma, é a essência do sistema atômico inorgânico, das substâncias inorgânicas, como sais e etc. Quando um trem eletrônico ou a onda eletromagnética hertziana ataca um átomo depois do outro átomo, não altera apenas a trajetória dos satélites, dos elétrons do sistema atômico, mas atinge os núcleos do sistema atômico. Embora fossem esses antes centros de sistemas separados, o sistema vorticoso, os funde agora em cadeia num sistema cinético único. Quando o vórtice chega, ele atrai e arrasta para dentro de si os átomos com seus elétrons. Então, mais de um átomo é atraído de uma vez. 1, 2, 3, mais átomos, como no caso atrai a molécula de gás carbônico, então é um carbono mais 2 oxigênio. Só aí já são 3 átomos arrastados de uma vez. Então, esse sistema vorticoso atrai essas moléculas, que são sistemas atômicos, no caso do gás carbônico, 3 átomos, e esses átomos giram também com seus elétrons, conforme estava antes. Então agora forma um sistema cinético único. É uma combinação, é um novo equilíbrio eletrostático entre essas cargas de núcleo, prótons, de elétrons. Tudo isso vai agora passar por um reajuste. Já se começa a entrever as primeiras características do novo organismo de forças. O vórtice formado é um novo organismo de forças. As características fundamentais da vida. Então já se começa a entrever, já começa-se a perceber as características fundamentais da vida. A penetração da onda eletrônica quebrou os sistemas dinâmicos fechados dos átomos. Combinou esses átomos junto num sistema dinâmico múltiplo aberto. Então, agora o átomo em si é um sistema dinâmico fechado. Quando chega o vórtice combina esses movimentos dos átomos e esses elétrons que estavam girando em volta do átomo num sistema dinâmico múltiplo e aberto. Tem que ser aberto para que ocorra as reconstruções, a demolição e a reconstrução. Desculpa aí. A linha e a direção do eixo são geradas. A linha e a direção do vórtice são geradas e governadas pela onda degradada. No sistema vorticoso, quem manda é a onda eletromagnética hertziana. Ela que já está evoluída, que traz todas as características necessárias, já em germe, já em semente. Essa onda forma o vórtice e a linha e direção desse eixo do vórtice é estabelecido, é conduzido pela onda degradada, pela onda hertziana, que, propagando-se no espaço, encontra um aglomerado de átomos e arrasta os sistemas eletrônicos desses átomos.
equilibrando os núcleos dos átomos em cadeia aberta. Eis porque apenas a onda degradada pode gerar, nos amontoados de átomos, o vórtice genético da vida. Isso não se dá ao acaso. É muito importante lembrar que existe uma frequência adequada da onda eletromagnética que já evoluiu, que vai incidir nos átomos adequados, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, em condições altamente favoráveis, em condições de um equilíbrio maravilhoso de energias. Só aí é possível o vórtice da origem da vida. Não se assustem, porque realmente a onda eletromagnética hertziana tem uma complexidade em si bastante grande. Nós vamos mostrar daqui a pouco para relembrar as ondas eletromagnéticas. Ora, esse eixo do vórtice representará na vida a linha de metabolismo. Esse vórtice representará na vida a linha de metabolismo, que é uma função universal e fundamental do mundo orgânico, do mundo na vida, em que nós já somos capazes de ver vida, aonde a gente define como vida. Nesse mundo orgânico, é a partir daí. A direção do contínuo processo de assimilação e desassimilação é a própria direção da onda provocada por aquele impulso que vimos ser um impulso irresistível. Esse vórtice formado pela onda eletromagnética hertziana, esse vórtice tem um impulso irresistível. Na vida, o metabolismo é a expressão da linha irreversível da evolução. Na vida, o metabolismo é a linha irreversível da evolução. Vede como nenhuma característica, mesmo a mais embrionária e longínqua característica, destrói-se. Nenhuma das características destrói-se. Não. Ao contrário, em cada uma dessas características, está contido o germe dos grandes movimentos. O mundo dinâmico de beta, o mundo dinâmico das ondas eletromagnéticas beta, contém a maneira de semente, como na forma de um germe, todo o desenvolvimento da vida. Sim, na onda eletromagnética, que é mais complexa do que nós achamos, muito mais complexa, as ondas eletromagnéticas, do que nós conhecemos, essas ondas contêm, como que em germe, como que na maneira da semente, contém todo o desenvolvimento da vida, contém todas as notas fundamentais da grande sinfonia. Ali já está escrito o que esse sistema vorticoso precisa fazer. Eu pus um slide aqui, o 106. Vamos ver de que se trata, que eu não lembro agora. 106. Tá, vou mostrar para vocês sobre a onda eletromagnética, que ela é mais complexa do que a gente conhece. Aqui, só uma amostra. Quer ver? Só uma amostra da onda eletromagnética. Vamos aqui agora começar a mostrar um pouquinho. A onda eletromagnética tem características de campo elétrico, que está aqui em azul. Em azul é o campo elétrico. Ela deixa esse rastro onde ela passa. E
Em amarelo, B, campo magnético. Então é um campo magnético na horizontal, no plano horizontal, e no plano vertical a onda elétrica. Então, uma onda eletromagnética, como o nome já está dizendo, ela é composta de uma parte elétrica e de uma parte magnética. Sempre que temos um campo elétrico associado a ele, nós temos um campo magnético e vice-versa. Então, o que eu queria mostrar? Que as ondas eletromagnéticas é algo mais complexo do que a gente conhece hoje. E nessas ondas eletromagnéticas de frequência hertziana está contido em germe, em semente, toda a necessidade, toda a sequência para a evolução desse psiquismo da vida. Voltemos à grande síntese. Deixa eu passar aqui e colocar essa figurinha aqui. Então, continuemos. Aquela simples trajetória ou direção se desenvolverá num princípio diretor, um princípio que determina as ordens, com objetivo, numa individualidade e personalidade, desenvolverá no psiquismo. É isso, difícil de entender, mas já está contido no mundo dinâmico das ondas eletromagnéticas, para que no futuro venha a expressar, venha a exteriorizar o psiquismo. Notai também como a emissão, a introdução, a entrada dinâmica da onda eletromagnética hertziana corresponde à contínua reorganização das unidades menores dos átomos e dos elétrons em unidades maiores e superiores coletivas. Nós já estudamos a lei das unidades múltiplas ou lei das unidades coletivas, em que, por exemplo, no nêutron, ele é uma partícula que orienta e organiza 3 partículas de quarks. O nêutron vai fazer parte depois de um sistema coletivo maior, vários nêutrons formando átomos. Vários átomos formando as unidades coletivas que são as moléculas. Então, esse vórtice já atraindo a si várias moléculas com seus átomos, começa nesse vórtice uma reorganização de unidades menores em unidades maiores, que é essa sequência da lei das unidades múltiplas ou lei das unidades coletivas. Com efeito, temos aqui não mais amontoados ou aglomerações de átomos, mas temos organismos de átomos, como é o caso do sistema vorticoso, em que ele organiza, reequilibra as forças de vários núcleos de átomos e seus elétrons, que estavam compondo esses átomos. Depois nós vamos ver que vários átomos formando moléculas, várias moléculas formando células, várias células formando um órgão, vários órgãos formando um ser orgânico, vegetal ou animal. Notai como nesta reorganização mais ampla acentua-se o desenvolvimento das notáveis características embrionárias das formas inferiores. Então, vai reorganizando de uma forma mais ampla as características embrionárias das formas inferiores. Aqui também encontrais a linha dos ciclos múltiplos, que vos ensina que o ciclo maior é apenas a resultante do desenvolvimento
dos ciclos menores. No slide 125, nós vamos mostrar a figura 5 de a grande síntese. Slide 125. Não é esse, não. Tá, eu errei na hora de digitar aqui. Eu tenho que digitar 1, 2, 5. Tem alguma coisa aqui? 1, 2, 5. Não tá aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui. Tá no 128, é por isso. 128, esse aqui. Eu vou tirar a minha figura daqui para não atrapalhar vocês. Essa figura já foi mostrada para nós. É a figura 5 de a grande síntese, que está no capítulo 27. Então, o que ela diz? E o que nós estávamos vendo agora no texto de a grande síntese? Que essa espiral aqui, ó, essa espiral que está se abrindo aqui, que está em evolução, faz parte, essa espiral menor compõe a espiral maior que está se desenvolvendo aqui, ó. Tá vendo? Que essa espiral média compõe uma espiral maior ainda, que é esta aqui, que está aqui representada apenas parte dela. Como é que é isso na prática? Nós vamos observar que o átomo de carbono, por exemplo, está em evolução, está abrindo a sua órbita, mas o átomo de carbono está inserido em uma molécula. E essa molécula está inserida em uma célula. Então, ocorre a evolução natural, particular, individual, do átomo de carbono, dentro da molécula que também está evoluindo, e dentro da célula que também está evoluindo. Então é isso que diz a figura 5, nesse ponto do texto de a grande síntese, que ensina que no ciclo maior é apenas a resultante do desenvolvimento de ciclos menores. Então nós encontramos aí a repetição da lei das unidades coletivas. Neste caso, a realização orgânica, melhor. Então, neste caso, a realização orgânica é somente o produto do amadurecimento atômico, da estequiogenética, da origem dos corpos, né? Estequiogenética, ou seja, desenvolvimento dos sistemas planetários, nucleares ou eletrônicos. Então, a lei das unidades coletivas. Olhando assim, em seu íntimo, o universo vos surge a cada passo de divina grandiosidade. Dessa maneira como a grande síntese vai nos mostrando o universo, ele se apresenta aos nossos olhos cada vez maior no seu esplendor divino, na sua divina grandiosidade. Individuado, o eixo do sistema vorticoso apresenta-se com características especiais. Esse sistema vorticoso tem um eixo, tem uma direção e ele já está individuado e apresenta-se com características especiais de individualização. Podeis imaginar que potência cinética ele, o sistema vorticoso, encerra, pois é uma cadeia de núcleos, de átomos, em redor dos quais continuam a gravitar e a girar os elétrons atômicos, a cujas atrações e repulsões somaram-se as atrações, as repulsões dos elétrons recém-chegados da onda eletromagnética hertziana ou onda degradada de beta energia. Assim, o eixo do sistema tem duas extremidades, caracterizadas por qualidades diferentes. Duas extremidades no vórtice. Uma extremidade ou polo positivo, ou polo de penetração, ou polo de ataque, pelo qual
propaga-se o movimento e a outra extremidade, um polo negativo, um polo final ou um polo de separação, na qual o movimento se extingue. Vou mostrar novamente o slide 150. Está aqui, vamos passar para cá e buscar o slide 150. E não é esse, este aqui. Deixa eu tirar minha figura daqui, que deve estar atrapalhando vocês. Tá aí, voltemos aqui. Aqui é só para mostrar um sistema vorticoso que é muito grande, é um tornado que arrasta aqui telhados de casas, madeiras, folhas e tantas outras coisas. Então aqui embaixo nós temos uma extremidade do vórtice, que é a entrada, um polo positivo. E aqui no alto nós temos uma extremidade, na outra extremidade, aqui em cima, né, que é a extremidade de saída, de extinção desses materiais que entraram no vórtice atômico. Voltemos ao texto para ganharmos tempo. E aqui a gente continua. Aqui, vamos lá. A linha de propagação da energia que se torna eletricidade, a onda eletromagnética hertziana, que se torna, tem isso mesmo, essa característica de sinal positivo e sinal negativo, está para tornar-se vida. O princípio, né, a vida, que é o princípio do nascimento e da morte, pelo menos a vida no mundo material, que é esse ciclo de reencarnações. Como vedes, sistema aberto, então como a gente está vendo, o sistema vorticoso é um sistema aberto e em contínuo movimento. Esse sistema vorticoso é aberto, em equilíbrio instável, está em contínuo movimento, reconstruindo-se e destruindo-se, entre aspas. Eis donde nasce a rapidez do metabolismo e a instabilidade química, que são as características fundamentais dos fenômenos da vida. Essa rapidez do metabolismo e essa instabilidade química, essa transformação das substâncias orgânicas na química orgânica, essa labilidade, são características fundamentais dos fenômenos da vida. Somente a infusão, ou essa fusão, essa mistura, somente a infusão do princípio estático de matéria, gama, e a infusão do princípio dinâmico de beta, energia, podia produzir esse terceiro princípio psíquico de alfa. Terceiro porque ele falou de dois, né? Gama, beta e alfa, aqui é o terceiro, né? Então somente essa mistura da matéria com a energia poderia produzir o princípio psíquico, ou seja, somente a emissão, a entrada da onda eletromagnética hertziana num átomo de carbono, por exemplo, ou numa molécula de gás carbônico, poderia produzir esse terceiro princípio, que é o psíquico, início da evolução do psiquismo, princípio inteligente. A matéria, gama, apenas conquistara a dimensão espaço. Lembra que a matéria começa na linha, né, criando a dimensão espaço, forma a linha, depois forma a superfície, depois forma o volume, as três dimensões do sistema trino-espacial. E depois beta, apenas formando a dimensão tempo de um novo sistema trino-dimensional. Então beta, energia, formou apenas a dimensão tempo.
Somente da fusão das duas dimensões, espaço e tempo, podia nascer a terceira dimensão, a consciência. Essa dimensão nova, que é a dimensão conceitual, começa pelo tempo, depois pela consciência e completa-se com a superconsciência. Então, tempo seria a superfície, o tempo seria a linha, tempo para esse sistema conceitual seria a linha, a consciência de superfície ou a própria superfície e depois a superconsciência ou o volume. Pois este é o primeiro sistema cinético atingido pela substância que, sendo aberto e em movimento, distingue, identifica o interno do externo, ou seja, contém o princípio da distinção entre o eu e o ambiente. É nesse ponto que começa a individualização, afirmando sua individualidade e projeta-se para o exterior, para fora de si. Ato fundamental, base da percepção e do desenvolvimento da consciência. Nós vamos ver isso com mais cuidado mais à frente. Nessa capacidade do sistema vorticoso de projetar-se para fora de si, portanto, capacidade de combinar os próprios movimentos com os movimentos de outros sistemas vizinhos e capacidade de sentir-lhes o influxo, nessa receptividade cinética, nessa possibilidade de assimilação de impulsos externos, existe o germe daquele contínuo registro e assimilação de impressões. Então ele registra e assimila essas impressões, que está na base do desenvolvimento da consciência. Então já existe ali uma memória, um registro para essas impressões. Veremos como esta, e eu acrescentei, a consciência se dilata, se expande continuamente. Aquilo que desce ao âmago do eu e aí se fixa em automatismos, que mais tarde serão os instintos. É apenas o impulso de uma força que se fixa, absorvida nos equilíbrios do sistema cinético dinâmico do vórtice vital, ou do sistema vorticoso. Aí vai surgir, já com esse registro, fixando esses automatismos, e com essa repetição dos automatismos, surgindo os instintos. E nessa sequência de instintos, as sensações, e mais bem no topo da evolução, surgindo os sentimentos. E no topo dos sentimentos, o amor. O amor. Este é instável e mutável. Esse sistema vorticoso é instável e mutável. Mas, para que tenha uma ação constante, ele, sistema vorticoso, penetra e se fixa também nessa instabilidade, que não é o caos, mas apenas um equilíbrio mais complexo, resultante de miríades, quantidade enorme de equilíbrios menores. Então, o vórtice vital consegue equilibrar uma quantidade enorme de sistemas menores, que estavam também em equilíbrios menores. É importante pesquisar nas formas inferiores dos germes e a primeira gênese também das mais altas formas de vosso psiquismo, porque nesta base científica e racional basearei minhas conclusões nos campos que
parecem estar muito longe. No entanto, estão próximas do mundo ético e social. A sua voz vai tirar conclusões da agora para frente daquilo que a gente pensa estar muito longe, porque estamos falando de matéria, de energia, e achamos que está tudo isso muito longe do mundo ético e do mundo social. Não, na verdade está muito próximo, e a sua voz vai fazer isso com maestria. Maravilhoso. Nós vamos ver na sequência. Vede que a íntima elaboração evolutiva, a íntima elaboração da evolução, ou descentralização do princípio cinético da substância, descentralização do princípio de gama, matéria, depois beta, energia, e em seguida princípio do psiquismo, princípio inteligente de alfa, ou manifestação da divindade, manifestação da divindade, exteriorização dessa capacidade que está na matéria, na energia e chega ao psiquismo. Manifestação da divindade. Desenvolve-se de uma simples trajetória dinâmica dirigida de um polo positivo a um polo negativo, a linha do metabolismo orgânico. Primeiro, construtor de corpos. A linha do vórtice formando corpos. Depois, a linha do metabolismo psíquico, construtor de almas. Nessa fusão de extremos, extremos como matéria, gama, e espírito, alfa, nessa fusão de extremos, sentes a verdade de meu monismo. Eu vou mostrar para vocês no slide 153 e 154. Então, slide 153, não é este não, só um minutinho. 153. Monismo ou unidade de princípio universal. Está na grande síntese no capítulo 40. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Agora eu estou conseguindo lembrar, viu? Monismo ou unidade de princípio universal. Monismo, doutrina da unidade. Unidade. Monismo, visão unitária do universo. Uma visão unitária do todo. Monismo. A essência da realidade tem um princípio único e original. A essência da realidade tem um princípio único e original. Nós vamos ver mais à frente que é o que os físicos quânticos estão chegando nessa consequência, nessa conclusão hoje, que o universo é constituído de consciências. Tudo, consciências. Consciências inconscientes na matéria. Consciências que vão se desenvolvendo e readquirindo consciência na energia. E consciências conscientes no psiquismo, alfa ou espírito. Também aqui, monismo, doutrina da unidade, na lei e na substância. Doutrina da unicidade, uma coisa única. Na lei, existe uma lei só no universo. E na substância, substância aqui, alfa, beta, gama. Voltemos aqui para agradecer a paciência, a tolerância e a concordância de cada um de vocês. Chegamos ao final do capítulo 55, nesta última sexta-feira do ano de 2018. Com menos de um ano agora, com mais 45 semanas, nós concluímos a grande síntese, que tem 100 capítulos. Eu agradeço mesmo de coração a essas visualizações,
a esses retornos, esses feedbacks que vocês têm me dado, a esse carinho com que vocês têm me acolhido nesse estudo dessa obra maravilhosa, que futuramente, com certeza, será matéria de universidade. E então, agradecido da bondade de vocês, nesses dias próximos do aniversário de Jesus, em que a atmosfera espiritual do planeta Terra é toda mudada para melhor, e próximos agora da chegada de um ano novo, o ano de 2019, nós desejamos muita paz e muito amor, desenvolvermos o amor. Nesses inícios de ano, façamos como meta o desenvolvimento do amor. Muita paz a todos, que nós tenhamos ações, palavras e atos, sentimentos dignos de tantas bênçãos que temos recebido de nosso Pai amoroso. Muita paz a todos.